Meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para comentar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estudaremos sobre as lições bíblicas do quarto trimestre de 2021, que trata sobre o apóstolo Paulo. Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Eu sou Alexandre Santos, eu falo diretamente de Araucária, região metropolitana da crescente cidade de Curitiba, esta que é a capital do estado do Paraná. O meu pastor é o pastor Reginaldo, o meu pastor presidente é o pastor Carlos Soares, que dirige aqui a crescente cidade de Araucária. Eu queria mandar um abraço todo especial para os inscritos deste canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fica conosco, não saia daí, pois estudaremos daqui a pouquinho a palavra do Senhor e a sua vida será edificada para a glória de Deus. Já pediria que você espalhasse este vídeo, mandasse para mais pessoas, me ajude a ajudar pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E esta lição, a lição de número 2, eu quero aqui falar para vocês sobre as fontes que eu usei para preparar esta aula. Eu usei aqui este livro, Paulo de Tarso, História de um Apóstolo, da editora Paulus. Eu usei também este livro, Paulo, Vida e Pensamento, do Udo Schnerli. Você também pode adquirir estes livros. Entre em contato conosco aí nos comentários e eu te explico como conseguir estes livros com descontos especiais. Eu também usei este aqui, ó, do N.T. Wright, Paulo, uma biografia. Eu também usei este livro aqui do F.F. Bruce, sobre o nome do livro é Paulo, Apóstolo da Graça. Eu também usei o livro do pastor Elienay Cabral, é o livro da Escola Dominical. Eu também usei a nossa revista da Escola Bíblica Dominical desse semestre e também está aqui, ó, a Bíblia, a Palavra de Deus. Estas foram as minhas fontes na preparação desta pré-aula. Queridos, vamos então à lição de número 2, fala sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Vamos falar a respeito do grande perseguidor. O texto áureo diz-nos assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática, diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. A leitura em classe está em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, também Atos 22, 4 e 5 e também Atos 26, 9 ao 11. O objetivo geral diz-nos assim: conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivos específicos, são pelo menos 3 objetivos específicos, que diz-nos assim: alencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, e 3, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja do Senhor. Dado isto, vamos à nossa introdução, que diz-nos assim: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. O furioso Saulo de Tarso. Vamos descobrir nesta lição
Por que que ele se comportava desta maneira? Por que que ele perseguia a igreja pensando que estava fazendo a coisa certa? A minha introdução, eu digo assim, na segunda lição deste quarto trimestre, é possível notarmos a figura de Saulo de Tarso, um grande personagem do Novo Testamento. Sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, Elienay Cabral diz-nos assim, neste livro, ele diz-nos assim: Saulo desfrutava de prestígio religioso e cultural entre os judeus e por isso ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Cristo. Está aqui na página 30 deste livro. Por que Saulo de Tarso? Alguém pode perguntar, mas por que Saulo de Tarso? Porque foi nesta cidade, Tarso, capital da província romana, que Saulo nasceu e foi criado. Esta cidade se destaca por sua riqueza. Nela era cultivados cereais, uvas e mais ainda a fibra do linho, material bruto para a maior indústria religiosa e tecelagem do império. Este comentário eu tiro do livro do Udo Schnerli, Vida e Pensamento do Apóstolo Paulo. A grande importância dada a Tarso pelos romanos é confirmada pela concessão da cidadania romana aos principais líderes da cidade. Esta é a explicação mais simples para a cidadania romana que Paulo teve por hereditariedade. Dado isto, a nossa introdução termina aqui. Vamos para o tópico de número 1. E o subtópico primeiro fala sobre Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Isso aqui ele vai dizer depois que ele tem um encontro com o Senhor. Como que ele se comportava. Mas até então ele pensava que estava agindo corretamente. Diz assim o comentarista, pastor Elienay Cabral. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Cristo. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que, com este comportamento, estava agradando a Deus, apoiado por casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor expirava ameaça e morte contra os discípulos de Jesus. Por isso, não via problema em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome de Jesus de Nazaré. Aqui Paulo se apresenta como o perseguidor, o opressor. Tá? Alguém pode perguntar, mas de onde vinha este zelo? Ele dizia que estava fazendo em nome de Deus. Mas de onde vinha este pensamento? Ele maltratava, prendia, açoitava os irmãos e achava que estava fazendo a obra de Deus. De onde vem este pensamento? Pois bem, vamos tentar responder aqui. O N.T. Wright, ele aponta duas fontes, além da falta de interpretação da lei judaica. Além disso, ele diz que recordamos, além disso, que em tradições judaicas dos dias de Saulo, havia dois heróis de zelo. Tá? Preste muita atenção porque isso é muito importante. De onde Paulo tirou este pensamento que tinha que matar os irmãos, que tinha que perseguir os irmãos, que tinha que maltratar os irmãos. Então Paulo vai se inspirar em dois personagens. O primeiro dele era o Finéias. Tá? Este personagem ele era um truculento. No passado ele foi um truculento, ele maltratou aqueles que não professavam a fé em Deus. Finéias.
o jovem sacerdote que havia ferido o israelita e o moabita com uma lança, tá? Porque não estava de acordo no pensamento desse Finéias, não estava de acordo com os preceitos de Deus. Então era esse tipo de pessoas que Saulo se inspirava para perseguir a igreja de Deus. Outro personagem que N.T. Wright fala é Elias. Elias que ludibriara e matara os adoradores de Baal, divindade cananeia da fertilidade. Então Paulo, observando estes personagens, ele se sente inspirado para fazer o mesmo com a igreja, dizendo que a igreja pregava um Deus estranho, um Deus que não existia. Então é desse tipo de gente que Paulo se inspira para perseguir a igreja do Senhor. É interessante que no livro do F.F. Bruce, ele diz que Gamaliel pode ter aconselhado paciência e moderação para Paulo. Mas Paulo não deu atenção a Gamaliel. Como Paulo via a situação, ela era séria demais para medidas de contemporização. Ou seja, Paulo falou, não, isso aí está demais. Eles estão pregando um Cristo que está vivo e ninguém viu ainda esse Cristo. Estão pregando um rapaz que nasceu na roça, dizendo que ele é Deus. Está errado, eu não posso ter moderação. E Gamaliel dizia, espere, vá com cautela, tenha calma, tenha paciência. Mas Paulo não deu ouvido ao que Gamaliel disse. Então eu explico isso no vídeo anterior. O Senhor é grande e capaz de grandes coisas. Se crermos, veremos a glória do nosso Deus. Mas Paulo não via a glória do nosso Deus através dos discípulos, através dos servos de Deus. Muito pelo contrário, ele estava pensando que a igreja do Senhor estava errando em propagar um Cristo que não passava da mente deles. Subtópico 2, do tópico 1, fala sobre as ameaças de Saulo de Tarso. Então, esse tópico inteiro vai falar sobre a perseguição de Saulo para com a igreja do Senhor. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduziu os cristãos às prisões. Além de permitir que fossem açoitados, ele não poupava ninguém que se seguisse a doutrina de Cristo. Ele estava extremamente furioso. Ele estava muito furioso com os cristãos propagarem um Cristo que, na visão de Paulo, não passava de especulação. Eu comento da seguinte maneira o subtópico 2 do tópico 1. Eu digo assim, Paulo caracteriza o modo do seu procedimento contra os crentes em Cristo com o verbo destruir, que leva a imaginar atos violentos. Você quer mais detalhes sobre atos violentos contra a igreja de Cristo? Leia o livro dos mártires. Você vai ver no livro dos mártires como a igreja foi tratada nos séculos 1 e 2 e como vem sendo tratada ao longo do tempo. Então leia o livro dos mártires. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus, as assolava. Tais atos eram praticados pelos zelotes, fariseus e essênios radicais, como Paulo. São os radicais que matam, que perseguem quem discorda do seu jeito de pensar. A vida de Saulo, antes de ter um encontro com a graça de Deus, me parece a vida dos fanáticos, seja em qual área que for. Já viu um fanático? Um fanático no futebol, um fanático na política,
fanático na religião. Ele, se preciso for, ele até mata quem discordar do seu modo de pensar. Então Paulo agia desta forma. Paulo perseguia quem estava discordando da sua maneira de pensar. O pastor Helenay Cabral, neste livro aqui, ele diz que os motivos que levaram Saulo a tornar-se um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo que ele tinha pela Torá. Paulo leu a Torá, mas não entendeu a Torá. Ele só passou a entendê-la depois que ele teve o encontro com a graça de Deus. Até então ele não tinha entendido a Torá. Só depois que ele teve um real encontro com a graça de Deus que ele vai entender. Subtópico 3 do tópico 1 diz assim: por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse blasfemo. Para Saulo, o anúncio que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas até era um escândalo. Ora, que fosse suspenso no madeiro, de acordo com a lei, estavam sob a maldição divina. Por isso nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou desta maldição. Paulo, quando sabe que Jesus foi crucificado, ele diz que só um maldito seria crucificado. Ele não entende que o Senhor foi crucificado para perdoar os nossos pecados. Que o Senhor se fez de maldito pelos malditos. Que o Senhor se fez de criminoso pelos criminosos. Que o Senhor se fez de pecador pelos pecadores. Então ele não entende. Somente a graça de Deus vai abrir o entendimento do apóstolo. Eu comento esse tópico dizendo assim: a ideia de um Messias crucificado precisava parecer para Paulo não apenas absurda, mas aos seus olhos representava também uma blasfêmia e um questionamento da fé judaica. Por isso ele negava aos adeptos de Jesus o direito de existência dentro da instituição da sinagoga. Ele não aceitava o pensamento dos irmãos. Pois bem, vamos aqui prosseguindo no comentário da lição de número 2 e vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2 que fala sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo. Subtópico 1 do tópico 2 fala sobre contra os seguidores de Jesus. Diz assim: a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Estevão foi um grande personagem que Deus levantou para provar para Saulo que o Senhor Jesus é de fato o Messias. Eu comento o subtópico 1 do tópico 2 dizendo assim: quando os principais sacerdotes e seus colegas lançaram seu ataque contra os discípulos, Paulo se apresentou ansioso para ser o comandante da ação. Na visão de Paulo, a lei, os costumes, as tradições antigas e tudo o que tinha valor no judaísmo corriam perigo com a atividade e os ensinos dos discípulos. Era este o pensamento de Paulo. Subtópico 2 do tópico 2 diz assim: Saulo de Tarso e Estevão. Aqui o comentarista apresenta dois personagens distintos e diferentes um do outro. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção
devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade da Torá, Estevão era um homem erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor e profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax na revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Aqui aparece Estevão em cena. Documento dizendo assim: o jovem Saulo aprendeu desde cedo, ou seja, que era o povo de Deus contra o resto do mundo. Por outro lado, Estevão expunha sua pregação com tanta impetuosidade e sabedoria que vários líderes religiosos rangiam seus dentes com muito furor. Embora com a mente e o coração fechados, Saulo ouvia atentamente o que Estevão dizia. Saulo não sabia, mas ele estava sendo evangelizado por Estevão. Naqueles momentos, nos últimos momentos de vida de Estevão, quando ele está pregando a respeito de Jesus, provando nas Escrituras do Antigo Testamento que aquele que fora crucificado era de fato o Messias, o Filho de Deus, o soberano de Israel. E Paulo mesmo, Saulo mesmo, com ira, ele estava sendo evangelizado por Estevão. Agora o subtópico 3 do tópico 2, que fala sobre uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Aqui o comentarista já atualiza este comentário para os dias de hoje. Ele contextualiza os nossos dias. Diz assim: a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade. A vida que o Evangelho proporciona, nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados pelo Evangelho, continua a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Eu comento da seguinte maneira, eu digo assim: Estevão expôs verdades centrais a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Por isso a perseguição que culminou na execução de Estevão. A igreja atual somente incomodará seus algozes quando prezar pelo ensino e pregação das verdades divinas. Dado isto, vamos para o tópico de número 3, quando o sistema se volta contra a igreja. Subtópico 1 do tópico 3 fala assim: como era a perseguição contra os primeiros cristãos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira a perseguição à igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar estas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente dos moldes que Jesus havia alertado os discípulos. No meu comentário do tópico 3, o subtópico 1 do tópico 3, eu falo assim: o radicalismo e o legalismo de Saulo foram capazes de cegar a ponto de ele fazer uso, ainda que de forma distorcida, da lei de Deus, na intenção de promover justiça contra os discípulos de um tal Jesus. Subtópico 2 do tópico 3 fala sobre perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar, diz o comentarista, que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. O que temos aqui? Temos os próprios relatos de Paulo, após a sua conversão, dizer que ele usava destes artimanha,
desses artifícios de tortura. Ele torturava, porque é isso que um legalista faz. Quando alguém não aceita o seu modo de pensar, o seu modo de agir, ele tortura e às vezes até mata as pessoas que não acreditam no seu jeito de pensar. Ao prender e torturar os discípulos, Saulo segue um costume militar dos seus dias. Épocas anteriores a Saulo, Alexandre o Grande e Júlio César conquistavam terras, matavam alguns ou levavam outros cativos. Helenay Cabral diz que a perseguição foi tão forte que o persistente que muitos cristãos tiveram que fugir de Jerusalém com receios das investidas violentas de Saulo de Tarso. Perseguição aos pentecostais. Mais uma vez, o comentarista contextualiza aos nossos dias. Subtópico 3 do tópico 3, ele fala sobre perseguição aos pentecostais. Ele diz assim: no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isto porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wing, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? Aqui um comentarista está dizendo sobre a perseguição que teve aos pentecostais no início da fé protestante aqui no Brasil. E eu comento dizendo assim: na segunda metade do século XIX, o protestantismo havia se espalhado por quase toda a América Latina, principalmente no Brasil, onde as condições religiosas favoreciam sua aceitação entre a população. Entretanto, politicamente, a religião católica possuía uma grande força e lutava de todas as formas para não perder os seus fiéis. Foi nesta época, na segunda metade do século XIX, que o pentecostalismo sofreu e sofreu demais no Brasil. Vamos então à nossa conclusão. Diz assim: se a igreja fosse uma mera organização mundial, já teria acabado, mas é uma instituição divina e edificada pelo próprio Cristo. Por isso, a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Nem Saulo, nem outros foram capazes de acabar com a igreja. É isso que eu digo na minha conclusão. Eu digo assim: Saulo não foi o único e o último perseguidor da igreja. Depois dele, outros se levantaram e se levantarão, mas a obra de Deus jamais será presa aos interesses humanos de homens cruéis. Deus sempre julgará quem levantar-se contra seus servos fiéis. Que Deus abençoe você. Querendo compartilhar este vídeo, faça isso. Nos ajude a ajudar mais pessoas. Que Deus os abençoe e até a próxima no nome de Jesus. Amém.